Estamos aqui hoje, mais uma vez, porque a primeira entrevista não pôde ser postada por problemas técnicos, com o professor Paulo Estelino, professor aqui da Universidade Nova de Lisboa, que atua na linha de pesquisa de filosofia e cinema, para uma conversa sobre Nietzsche e Dostoiévski. Então, professor, para nós irmos direto ao assunto, eu gostaria que o senhor fizesse um apanhado histórico sobre como se deu, primeiramente, quem foi, né, para que as pessoas que estão nos assistindo conheçam quem foi o Dostoiévski e como se deu o contato de Nietzsche com as principais obras dele. Bom, em primeiro lugar, agradeço novamente o convite. Novamente, já que estamos a fazer novamente a entrevista, mas pronto. Então, vamos colocar, digamos, historicamente as duas figuras. Estamos a falar, obviamente, do século XIX. Portanto, Dostoiévski nasce em 1221, morre em 1281. Nietzsche nasce em 1244, morre em 1900 e descobre o Dostoiévski no inverno 1286-87. O Nietzsche estava em Nice, na França, e descobre casualmente, pelo que ele se conta nas suas cartas, descobre casualmente um volume de Dostoiévski, L'Esprit Souterrain. Vamos falar, se calhar, disso depois. Agora, já para introduzir um pouco as duas figuras, podemos dizer que Dostoiévski, claramente, um dos grandes novelistas, escritores do século XIX. Já para fazer uma comparação, para que digamos, o público compreenda a importância de Dostoiévski. Quando falamos de Dostoiévski, quando falamos, por exemplo, dos irmãos Karamazov, estamos a falar de uma obra tão importante como Les Misérables de Hugo, o Rei Lear, o Hamlet do Shakespeare, a Divina Comédia de Dante, o Fausto do Goethe, etc. E o Dom Quixote, claramente, do Cervantes. Portanto, podemos dizer que os irmãos Karamazov e a Guerra e Paz do Tolstói são as duas grandes obras-primas da literatura russa. Cronologicamente, os intérpretes, os especialistas dostoiévskianos costumam dividir a produção literária dostoiévskiana em duas fases, e o que separa as duas fases é o exílio siberiano, portanto, os 4 anos que Dostoiévski passou nos campos de detenção na Sibéria, e, portanto, as obras mais conhecidas pertencem à segunda fase da sua produção literária. Estamos a falar, além de obras conhecidas como Humilhados e Ofendidos e Memórias do Subsolo, estamos a falar dos 5 grandes romances, portanto, Crime e Castigo, o Idiota, o Adolescente, os Demónios e os Irmãos Karamazov. Portanto, Dostoiévski, mais uma vez, morre em 1281 e Nietzsche descobre e lê, e começa a ler Dostoiévski, por acaso, só nos últimos 2 anos de atividade filosófica. No entanto, como veremos ao longo desta entrevista, o Dostoiévski teve um grande impacto nos últimos 2 anos de atividade filosófica nietzschiana. Então, professor, acerca das leituras que o Nietzsche vai fazer
sobre assim, do Dostoiévski, principalmente nesse período pós-siberiano, nessa literatura pós-siberiana do Dostoiévski. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Ok, portanto, Nietzsche, como já expliquei, descobre o Dostoiévski no inverno 86-87. A descoberta é casual e o que é interessante é que o Nietzsche compara a descoberta do Dostoiévski à descoberta do Schopenhauer, do mundo como unidade de representação, e do romance de Stendhal, Le Rouge et Le Noir, que, ou seja, tanto a obra do Schopenhauer como o romance do Stendhal claramente tiveram uma influência fundamental. Portanto, esta comparação com Schopenhauer e com Stendhal mostra claramente qual é a importância do Dostoiévski, ainda esta importância seja limitada aos últimos 2 anos. Portanto, Nietzsche descobre o Dostoiévski através do volume L'Esprit Souterrain, que poderia ser, ou seja, aqueles que já conhecem Dostoiévski poderiam pensar que se trata da tradução francesa, que se tratava da tradução francesa das memórias do subsolo. E, na verdade, isto não seria correto, porque L'Esprit Souterrain consiste numa composição que foi feita pela editora Plone. O que é que fez a editora? Substancialmente juntou 2 obras que nada têm a ver, entre outras, ou seja, a Patrona, um conto, um relato de 1847, e as Memórias do Subsolo, de 1864. Portanto, são 2 obras completamente heterogêneas que foram apresentadas como se o protagonista da Patrona fosse também o protagonista das Memórias do Subsolo. As Memórias do Subsolo têm um narrador anónimo. Portanto, foi uma operação editorial completamente absurda, digamos. Portanto, Nietzsche descobre Dostoiévski em francês e continua a ler Dostoiévski em francês, lê Memórias de uma Casa de Mortos, portanto, as memórias dostoiévskianas do período da experiência siberiana, Humilhados e Ofendidos, os demónios. Os demónios foram particularmente interessantes para Nietzsche, e podemos saber isto porque há várias páginas de notas no Nachlass. Sabemos que o Nietzsche tinha um volume em alemão, mas não gostou da tradução, portanto não sabemos se ele chegou a ler os 5 relatos que continha esse volume, e há dúvidas no que diz respeito a uma possível leitura de Crime e Castigo e do Idiota. É claro que a noção ou seja, a forma como Nietzsche descreve Jesus no Anticristo é influenciado, ou seja, como idiota, contrariamente à definição que Renan dá do Jesus como herói. O Nietzsche define, portanto, Jesus como idiota, e fica bastante claro que esta definição foi influenciada pelo Dostoiévski. Isto é um pouco... Os irmãos Karamazov é muito pouco improvável que Nietzsche tenha lido. Que curioso, sempre pensei que o Nietzsche tinha lido, com certeza, o Crime e Castigo e os Irmãos Karamazov. Porque há muitas passagens na obra onde eu vejo Raskolnikov. Há muitas analogias, sim, mas não podemos saber. Ou seja, não estou a dizer que Nietzsche não chegou a ler romance. Aliás, também é possível. Nietzsche era um leitor das revistas francesas literárias, o Jornal de Débat,
Revue de Le Monde, entre outras, e, portanto, possível que Nietzsche tinha lido, por exemplo, um artigo sobre crime e castigo. Mas não há nenhuma evidência textual que, digamos, prove que Nietzsche chegou a ler Crime e Castigo. Quanto aos irmãos Karamazov, eu pessoalmente excluiria essa possibilidade. Assim, professor, uma outra questão que seria interessante tratar a partir dessa relação entre Nietzsche e Dostoiévski seria uma pergunta acerca dos principais temas que os une na sua perspectiva. Quais seriam? Ok, portanto, há vários temas, há várias analogias. Falando assim especificamente dos temas que influenciaram o que interessaram mais o Nietzsche, podemos falar do tema do ressentimento e do tema do niilismo. Certo. No caso do ressentimento, uma das coisas que eu achei mais interessantes na nossa entrevista pregressa, né, que certamente seria um tema a se tratar aqui, é como Nietzsche chegou a esse termo, né, um termo muito recorrente na genealogia da moral. Nietzsche se detém à análise do ressentimento, a fazer a genealogia do ressentimento. No entanto, né, a genealogia na trajetória intelectual do Nietzsche desse termo remonta Dostoiévski, né? Ou pelo menos uma tradução muito duvidosa da obra de Dostoiévski que o Nietzsche teve acesso. Conta essa história aí pra gente. Ok. Muito rapidamente, porque é uma história assim, um pouco complexa, mas todos sabemos que o termo ressentimento é fundamental para a genealogia que Nietzsche faz da moral cristã. O facto interessante e o que é menos conhecido é que Nietzsche substancialmente encontra a caracterização do homem do ressentimento na tradução francesa das Memórias do Subsolo. Vou explicar porquê. Portanto, estamos cronologicamente. Lembro que a Genealogia da Moral é publicada no verão, se me lembro bem, 1887, e, portanto, quando Nietzsche já tinha lido o volume L'Esprit Souterrain. Portanto, lembro que o volume L'Esprit Souterrain é o primeiro que Nietzsche lê e conhece. A segunda parte deste volume era composto por uma tradução muito livre e, digamos, muito pouco fiel ao original das Memórias do Subsolo. Agora, o interessante que é nesta tradução, portanto, na segunda parte do volume L'Esprit Souterrain, que Nietzsche encontra o termo ressentiment. Um termo que Dostoiévski não utiliza no original e que os tradutores franceses traduzem utilizando a palavra francesa ressentiment. Agora, Nietzsche, na verdade, já conhecia este termo e, por exemplo, podemos encontrar algumas ocorrências deste termo nas notas que Nietzsche tirou da obra de Eugen Düring, Der Wert des Lebens, O Valor da Vida. Mas o que podemos ver claramente, através de uma análise dos fragmentos póstumos, é que Nietzsche começa a utilizar este termo, sobretudo a partir dos últimos 2 anos. Portanto, é um termo-chave na Genealogia da Moral, também em outros escritos posteriores e, claramente, no Nachlass desses 2 últimos anos. É claro que a leitura das Memórias do Subsolo é fundamental nesse sentido e o que é, digamos assim, interessante é que portanto, a utilização
deste término, que, lembro, vai ser central não somente na filosofia de Nietzsche, mas, como diz o Max Scheler, vai tornar-se num termos técnicos, e, portanto, vai ser central em Scheler, em Girard, em Jean Améry, portanto, em outros filósofos do século XX. Portanto, o que é interessante é que este termo chega a Nietzsche através de uma tradução muito duvidosa. E o que é interessante também é um pouco a genealogia, ou seja, porque que Dostoiévski escreve as Memórias do Subsolo, porque as Memórias do Subsolo são uma resposta a O que fazer do Chernyshevsky, um dos grandes nihilistas russos, e O que fazer do Chernyshevsky era uma resposta a Pais e Filhos do Turgenev. Pais e Filhos é o romance que torna popularizado o termo nihilismo e nihilista na Rússia, mas no Ocidente, no século XIX. Portanto, há toda uma genealogia, uma filiação muito interessante do termo, e se não fosse pela tradução francesa, se calhar o termo ressentimento não tiver tido tanta importância para Nietzsche. Mas assim, por mais que o Dostoiévski não use esse termo necessariamente, eu suponho, né, que o Nietzsche, de certa forma, atrele a um certo comportamento, a uma certa psicologia dos personagens, o termo. Né? Então, de certa forma, ainda acha-se uma conexão a despeito da tradução. Claramente. Ou seja, não quero dizer que a única importância do Dostoiévski seja indiretamente, porque estamos a falar da tradução francesa. Em absoluto. Ou seja, além do termo, além da questão terminológica, o que é fundamental para o Nietzsche é a caracterização psicológica do homem do subsolo, que Dostoiévski faz e que tem uma influência fundamental. O ressentimento, aliás, eu convido os espectadores, os que estão a ver a entrevista, os que não conhecem as Memórias do Subsolo, a lerem a obra e, pronto, é muito evidente como o que o Dostoiévski descreve, todo o processo psicológico que ou seja, o surgimento do ressentimento durante vários anos é basicamente o que Nietzsche vai retomar na genealogia da moral. Portanto, as analogias são evidentes e, nesse sentido, claramente, Dostoiévski é fundamental, além da questão terminológica. Chegamos, então, a um dos pontos mais interessantes da entrevista, que diz respeito a um tema que é caro a ambos os autores, né, conforme o senhor destacou, né, que é o segundo tópico que nós havíamos aqui elencado, que diz respeito ao niilismo. Então, professor, primeiramente eu gostaria que o senhor fizesse uma leitura, uma explicação sobre o conceito nas duas obras, né, nos dois autores, e, de certa forma, ressaltando, né, o que os aproxima e o que os distancia desse diagnóstico do niilismo. Ok. Também neste caso estamos a falar de uma temática muito ampla. Vou tentar um pouco resumir. O niilismo é claramente um fenómeno contemporâneo. Como já expliquei, é o Turgenev que torna o termo popularizado através da publicação do romance Pais e Filhos. Portanto, o Bazarov é o nihilista e portanto, na Rússia, na altura, gera-se toda uma discussão em torno deste termo. O termo, na verdade, já tinha sido utilizado anteriormente, por exemplo, na carta que Jacobi envia a Fichte em 1799.
Mas, na verdade, são Nietzsche e Dostoiévski, o Dostoiévski e Nietzsche, os dois grandes intelectuais que analisam e diagnosticam o fenómeno do niilismo no século XIX. E são eles que constituem a maior influência no debate posterior, portanto, no debate do século XX, portanto, em Heidegger, ou em Gottfried Benn, outros autores, Camus, que analisam a questão do niilismo. Agora, qual é a maior diferença entre o niilismo em Dostoiévski e o niilismo em Nietzsche? O niilismo em Nietzsche é claramente, prioritariamente, um problema filosófico. Em Dostoiévski também é um problema, é uma temática filosófica, mas o niilismo na Rússia, na altura, é sobretudo uma questão política. Portanto, estamos numa época em que temos a libertação dos sérvios em 1861, se não me engano. Portanto, a Rússia da primeira metade do século XIX ainda vivia num regime quase feudal. Sim. Portanto, pronto, temos esta característica e depois a importância dos movimentos socialistas. O que é Pais e Filhos? Pais e Filhos, o título do romance simboliza um conflito entre duas gerações. A geração dos anos 40, a geração dos pais, e a geração dos filhos, a geração dos anos 60. O que descreve Turgenev e o que Dostoiévski depois também descreve é uma mudança radical, portanto, uma passagem das ideias socialistas, já revolucionárias, às ideias muito mais radicais, ideias nihilistas, até terroristas, ou seja, digamos, há uma passagem quase da teoria à prática revolucionária, em certos termos. Pronto, portanto, o nihilismo nas novelas de Dostoiévski é muito ligado aos aspectos políticos. A questão do socialismo, a questão da influência das ideias políticas, e a outra questão, claramente, é a questão da morte de Deus. A morte de Deus é claramente uma terminologia que encontramos em Nietzsche, mas se entendermos por morte de Deus o ateísmo, claramente o ateísmo é fundamental tanto para o diagnóstico do nihilismo dostoievskiano como para o diagnóstico nietzscheano. Como é que surge o nihilismo, segundo Dostoiévski? Através, primariamente, das influências, ou da influência das ideias que chegam do Ocidente. São ideias, portanto, o ateísmo, o socialismo, mas também o materialismo, o positivismo, ou seja, são todas ideias que, segundo a leitura que Dostoiévski faz, chegam do Ocidente para a Rússia e que têm uma influência completamente negativa sobre os jovens russos e que, portanto, tornam os jovens russos em nihilistas. É contra essas ideias, é contra o facto dos jovens russos ser completamente fascinados por estas ideias perigosas que Dostoiévski luta e que por isso escreve os seus grandes romances. Em Nietzsche, como estava a dizer, o problema é prioritariamente filosófico. Portanto, é uma questão ligada à desvalorização dos valores e à crise da crença em Deus e às consequências morais, mas não unicamente morais, da morte de Deus para a cultura europeia. Sim, mas, professor, no caso
de Dostoiévski, quais seriam os personagens, os arquétipos que encarnam o niilismo, para que as pessoas que estão nos assistindo conheçam? Raskolnikov, o Homem do Subsolo. Portanto, mais uma vez, estamos a falar do último período, ou seja, da segunda fase, dos últimos, podemos dizer, 20 anos. E as obras fundamentais, claramente os demónios. Os demónios são os nihilistas. E, portanto, o Piotr Verhovensky, o Nikolai Stavrogin, o Kirillov também são todos personagens que Nietzsche analisa nos fragmentos póstumos, portanto, como já expliquei, toma notas, etc. Em Crime e Castigo, claramente, o Raskolnikov e o Ivan Karamazov e o Smerdyakov nos irmãos Karamazov. São essas, digamos, as grandes figuras. Há outras, mas estas são as principais. E claramente o Idiota. Do ponto de vista biográfico, o Dostoiévski teve um contato com o pensamento socialista. Né? Ele foi militante, foi preso em razão de algumas das suas ideias. Então, é interessante que, pelo que eu entendo aqui do seu relato, o período pós-siberiano do Dostoiévski é marcado, então, por um afastamento do socialismo, que é colocado também como um dos patrocinadores de um tipo de espírito niilista na Rússia. Sim. É isso que procede. Correto. Ou seja, o que é interessante é que o Dostoiévski, o Nietzsche, acho eu, compreende isto muito bem. Há uma afinidade entre o socialismo e o cristianismo. Nietzsche insiste muito sobre esta afinidade porque ambos, digamos, lutam a favor de certas ideias de fraternidade, digamos, em favor do povo. Sim. Esta ideia, portanto, permanece, esta preocupação fundamental. Ou seja, o Dostoiévski é socialista. Porquê? Porque luta em favor dos humilhados e ofendidos. E não deixa de fazer isto nas últimas novelas, embora recuse as ideias socialistas. E porquê que ele fundamentalmente recusa as ideias socialistas? Porque vê nesta deriva perigosa, nihilista, a consequência última dessas ideias socialistas. E, portanto, digamos, há claramente uma enfatização muito maior do cristianismo, da fé cristã, e isto é importante, claramente, quando falamos do cristianismo em Dostoiévski, nós estamos a falar do catolicismo, estamos a falar da fé russa ortodoxa, mas pronto, portanto, há sim uma mudança e um afastamento, como o Rafael estava a dizer, justamente, mas, por outra parte, há algo que permanece. E o que permanece é esta preocupação perante os humilhados e ofendidos, título do romance, que claramente é dedicado ao povo russo. Essa é a grande preocupação dostoiévskiana. Na sequência da discussão sobre o niilismo, professor, a gente tem, vamos dizer assim, na concretude, um dos seus atos mais problemáticos, pelo menos na percepção de um Dostoiévski, né, que é o suicídio, né, que foi muito tratado por ele. Eu gostaria que o senhor fizesse, né, uma leitura, assim, uma interpretação bem geral sobre como o suicídio desponta na obra do Dostoiévski e também como Nietzsche, de certa forma, compreende, né, esse ato que talvez o que haja de comum entre ambos, né, que muitos suicídios, sim, são consequência de um espírito, né, niilista do nosso tempo. Ok. Portanto, também nesse respeito há uma clara analogia. Tanto Dostoiévski como Nietzsche consideram o problema do suicídio, não unicamente, mas podemos dizer principalmente em relação ao niilismo.
O que é interessante é que na obra dostoievskiana podemos encontrar 22 suicídios finalizados e outras tentativas de suicídio. Portanto, o suicídio é claramente uma preocupação para o Dostoiévski. Agora, já que estamos a falar de Nietzsche e Dostoiévski, o que é interessante é falar do suicídio em relação ao nihilismo. No caso de Dostoiévski, podemos pensar, por exemplo, ao Stavrogin. O Stavrogin, no fim dos Demónios, suicida-se. E porquê que se suicida? Substancialmente porque por causa desse vazio existencial, okay, que as ideias nihilistas, esse vazio ao qual as ideias nihilistas o conduzem. O Stavrogin, pronto, é um nihilista atípico, portanto, aqui a questão é mais complexa. Mas o que interessa é uma questão que fundamentalmente encontramos em Nietzsche, ou seja, ao renunciar à fé cristã, o Stavrogin substancialmente, na leitura dostoievskiana, distancia-se da vida. E, portanto, a última consequência é o suicídio. É o que substancialmente acontece também nos Irmãos Karamazov com o Smerdyakov. Portanto, para Dostoiévski, o suicídio é uma forma, não unicamente, mas é também uma forma, sobretudo nas últimas obras, de mostrar quais são as consequências últimas, quais podem ser as consequências últimas do nihilismo e das ideias nihilistas. Em Nietzsche, a questão é mais bem a questão do nihilismo no sentido a existência já não tem sentido, então qual seria por que viver? É uma questão filosófica muito interessante que Nietzsche não aborda sistematicamente. Sabemos que Nietzsche não é um pensador sistemático, mas podemos ver como esta questão volta sistematicamente ao longo da obra nietzschiana e podemos ver como Nietzsche dá respostas diferentes. Já no Nascimento à Tragédia, essa questão, em relação, claramente, aos gregos antigos, é uma questão fundamental. Ou seja, mais uma vez, por que viver? Por que viver se, como alguns gregos pensavam, seria melhor nunca ter existido? Portanto, o que Nietzsche faz é encontrar respostas a essa questão. É uma questão que volta, por exemplo, na parte final do primeiro livro, do primeiro volume do Humano Inicial do Humano, e volta na Gaia Ciência, deveria ser o aforismo 107, enfim, volta nos póstumos. É uma questão, portanto, fundamental. E é uma questão que não é unicamente nietzschiana, nem unicamente dostoievskiana, é uma questão claramente típica do período. Podemos lembrar aqui a reação, por exemplo, que o Heine teve depois da leitura da Crítica da Razão Pura. Portanto, há claramente um derrumbe das crenças nesse período histórico e, portanto, as consequências últimas são, pronto, por que não o suicídio? Sim. E aí, pronto, temos o pessimismo, toda a corrente pessimista, como Schopenhauer, com os outros autores que a gente critica, etc, etc. Portanto, há um debate intelectual muito interessante e também muito complexo. Nietzsche aparentemente não está tão interessado a partir das colocações dele propriamente. Nós podemos
deduzir consequências sociológicas, mas o Nietzsche não está tão interessado em questões sociológicas quando esse problema se pauta. O Dostoiévski parece muito interessado em questões sociológicas em relação ao suicídio. Sim, correto. A abordagem sociológica, se quisermos falar da abordagem sociológica do suicídio, claramente a referência é o Durkheim, o seu livro sobre o suicídio. Mas uma vez, sim, o Nietzsche tem um interesse mais filosófico e o que Nietzsche, se calhar vamos falar disso depois, o que Nietzsche, portanto, a abordagem nietzschiana do suicídio pode ser dividida em dois aspectos fundamentais. Por uma parte temos a temática existencial, portanto, se a existência não tem sentido, por que viver? Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é a forma como a filosofia do suicídio aborda contemporaneamente o suicídio. Ou seja, temos razões concretas para pensar que o suicídio não seja moral, ou seja, não seja uma opção moral, ou não seja uma escolha racional. Quais são estes motivos? O suicídio deveria ser permitido. Portanto, são também estas as questões que o Nietzsche coloca e são questões relacionadas, mas, no entanto, diferentes. Ou seja, esta abordagem é uma abordagem diferente, é a abordagem tipicamente proto-existencialista, que também encontramos em Nietzsche. Bom, professor, chegamos então à questão mais interessante, importante talvez, que mais me instiga, que é acerca das soluções, né? As soluções que os dois autores articulam a partir do seu diagnóstico, né? Então, assim, dentro da minha concepção, né, eu sempre tenho a impressão que as soluções que o Dostoiévski aposta, né, nesse caso, uma solução voltada, vamos dizer assim, a um tipo de renascimento da fé cristã, me parece muito mais fidedigna com a história humana, e aqui eu não quero fazer nenhuma defesa necessariamente do cristianismo, mas quando eu digo fidedigna, é a condição humana de miséria, de fraqueza, de que se não for isso, é a carnificina, né? Enquanto que o Nietzsche aparentemente aposta em algo mais, né? Um tipo de elevação para além da carnificina ou propriamente da miséria, né? Do vazio. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre me colocar numa saia justa, qual parece mais verídico, né, se o senhor compreende que, bom, o diagnóstico mais preciso estaria, o diagnóstico, ou melhor, o prognóstico, né, daquilo que virá, estaria mais próximo do Nietzsche ou do Dostoiévski. É uma questão fundamental e também muito interessante. O Rafael utilizou o termo verídico. Não sei se podemos falar de veracidade neste respeito. Aqui o Nietzsche muito provavelmente objetaria que a nossa perspectiva é claramente uma perspectiva avaliadora influenciada pelo triunfo dos valores cristãos. Portanto, estamos a julgar a comparação Nietzsche-Dostoiévski a partir dessa perspectiva. Portanto, isso poderia ser uma crítica que o Nietzsche poderia, digamos, a posteriori levantar. Eu, por acaso, concordo bastante com o Rafael. Julgando a história posterior, se calhar podemos dizer que as ideias culturais, as ideias políticas nietzschianas eram bastante problemáticas e que a sua crítica veemente da compaixão, se calhar, não era a solução certa. Agora, com tudo isto, não quero dizer claramente que
há uma filiação direta, por exemplo, entre o pensamento nietzschiano, a filosofia nietzschiana e o nacionalsocialismo. Sabemos muito bem qual foi a manipulação do pensamento a partir da irmã de Nietzsche, a Elizabeth, qual foi a manipulação do pensamento nietzschiano que foi posto em prática. Portanto, não é disso que estou a falar. Sim. Claramente, podemos falar de uma eventual responsabilidade intelectual nesse sentido. Essa é outra questão que eu separaria da questão da manipulação. Mas, voltando à questão principal, é certo que poderíamos dizer que a história deu razão ao Dostoiévski, não a Nietzsche. Mas pronto, como eu expliquei, podemos ver isto de diferentes perspectivas. Poderíamos dizer, por exemplo, que de um ponto de vista do ateísmo, o que faz Dostoiévski é um pouco tentar recuperar uma crença que, volto a dizer, pelo menos de um ponto de vista do ateísmo, já era morta. Portanto, poderíamos dizer, nesse sentido, Nietzsche tem a grande coragem de ir, de procurar um terceiro caminho entre a morte de Deus e o tudo permitido para Masoviano. Também, sempre de um ponto de vista nietzschiano, poderíamos dizer que triunfaram os valores cristãos e é por isso que o nosso juízo é um juízo que, se calhar, Nietzsche definiria como um juízo tipicamente decadente e portanto, pronto, essa questão da perspectiva é muito interessante. Volto a dizer, eu concordo com o Rafael, se calhar, seguramente, a história do século XX demonstrou muito claramente qual problemáticas foram certas ideias nietzschianas. Portanto, eu sou um desses intérpretes que não querem nem pretendem esconder esse lado problemático da filosofia nietzschiana, mas por outra parte temos de ter muito cuidado, porque é muito fácil confundir e interpretar de forma completamente errada o que Nietzsche queria dizer. Claro. Essa questão da filiação ao nazismo, né? Nós temos outros vídeos aqui onde isso foi tratado também, mas quando eu me refiro ao prognóstico, porque, bom, o século XX, de fato, né, mostrou que, diante de uma era profundamente ateísta, né, o Dostoiévski, de certa forma, estava tateando coisas que aconteceriam depois, porque ele diz, olha, diante de uma era ateísta, pode ser que o desfecho seja a carnificina, seja algo como o Holocausto. Né? Sim. Então, de certa forma, por exemplo, quando a gente pega um trabalho de um Adorno, por exemplo, na Dialética do Esclarecimento, onde ele situa o que houve no nacionalsocialismo, né, como uma consequência de uma marcha irrefreável da Dialética do Esclarecimento, onde um componente da razão está aí, né, de certa forma, parece que eu sinto ecos de um diagnóstico do Dostoiévski que foi feito lá atrás. Né? Ok, aqui o Rafael está a entrar numa questão muito, muito ampla. Portanto, o argumento aqui poderia ser... eu sempre... portanto, eu trabalhei sobre a questão do... se Deus não existe, tudo é permitido. Esta questão, na verdade, Dostoiévski tenta demonstrar quais são as consequências do ateísmo. Mas, na verdade, não temos de esquecer que o cristianismo, o catolicismo também, a fé, justificou e continua a justificar atos imorais. Sim. Há uma passagem muito interessante da essência do cristianismo, do Feuerbach,
que fala justamente disto, ou seja, qual é a relação entre teologia e moral? Vem antes a teologia ou vem antes a moral? E o Feuerbach diz, atenção, a moral tem sempre de vir antes da teologia, antes de Deus. Porque se basearmos a moral sobre Deus, então temos uma base completamente arbitrária. Okay? Esse é o discurso, o raciocínio que faz o Feuerbach. E, mais uma vez, podemos pensar em 1000 acontecimentos históricos que justificam a afirmação de Feuerbach. Portanto, eu não partilho muito as leituras que dizem, pronto, estas são as consequências últimas da razão, do ateísmo. Não é certo, no meu entender. Não é o ateísmo, não é o triunfo da razão, ou seja, o triunfo da irrazão, no sentido da fé religiosa completamente irracional, também pode ser muito perigoso. Sim. Portanto, no meu entender, não é nem o triunfo ou seja, são outros aspectos relacionados à forma como o ser humano é constituído, a forma como também o capitalismo no qual vivemos é constituído, que comporta... Que parte da dialética... Parte da dialética do esclarecimento. O capitalismo integra, né, essa estrutura. Sim. Mas pronto, aí entraríamos na leitura adorniana que eu gosto imenso, mas pronto, também há vários problemas. Sim, claro. Portanto, voltando a Nietzsche, Dostoiévski, eu ficaria em, pronto, seguramente o foco na paixão, no amor, isso é fundamental. Portanto, a ética cordis, a ética cordial, é fundamental. Esse é um aspecto fundamental, uma herança fundamental que devemos ao Dostoiévski, mas por outra parte há muitos outros aspectos do Nietzsche relativos à decadência, toda a análise da decadência cultural. Aí Nietzsche foi fundamental e não é por acaso que os dois pensadores são igualmente definidos como os dois grandes profetas do século, pelo menos da segunda metade do século XIX. Sim, deixando muito claro, né, que os dois certamente acertam em muita coisa. Toda a leitura que o Nietzsche tem sobre a noção de poder, que impacta profundamente filósofos Deleuze, Derrida e Foucault no século XX, né, que, enfim, abriu as portas para uma série de investigações importantes, inclusive em relação à ciência, mais contemporaneamente, merecem ser destacados. Mas o meu ponto, né, é exatamente sobre a condição humana. Porque, de certa forma, por mais que o Nietzsche venha com essa história de que o homem é uma massa disforme, que vai se formando, tem todo um aspecto construtivo, o Nietzsche também se propõe a analisar fatores fisiopsicológicos do homem, né? Ele se propõe a se aventurar por isso, né? A ponto dele dizer, por exemplo, ter a ideia de que, por exemplo, a vontade de poder é insuperável. Eu concordo plenamente com o Nietzsche nesse aspecto, né? A vontade de poder enquanto um arquétipo, né? Uma vida não pode viver se não for às expensas de outra vida, né? Como ele vai dizer. O Dostoiévski, de certa forma, mas assim, o Dostoiévski também traz certos componentes que também são recorrentes na história. E quando eu digo história, assim, não só da civilização, né? Talvez a gente tem milhares de anos de pré-história aí para trás, né? Então, de certa forma, a solidariedade, a proteção de grupo, a compaixão, foram, enfim, de acordo com a história natural, né, é algo que permitiu que a espécie sobrevivesse. Então, de certa forma, o Dostoiévski me parece, mais do que o Nietzsche, apelar para certos sentimentos que são muito mais fáceis de encontrar no cotidiano, né, quando eu vou na feira, né, e não quando... por exemplo, um Além do Homem eu nunca esbarrei na rua comum, né? E o Nietzsche, de certa forma, acaba projetando, é como se o Nietzsche subisse o sarrafo da humanidade
a um ponto que a história humana demonstra que, de certa forma, ela nunca teria atingido. Esse é o meu ponto de crítica, não o fato de que não seria maravilhoso que não fosse assim, né? Claro, é certamente uma aposta, né? Talvez o Nietzsche mire alto para baixar um pouquinho, né? Mas de certa forma eu entendo que o Dostoiévski acaba estando muito mais próximo daquilo que nós enxergamos na vida real, o amor do ódio, os sentimentos talvez mais primitivos, mais biologicamente primitivos. Concordo, sim. Mas uma vez, ou seja, por uma parte concordo, por outra parte eu quero unicamente lembrar que qual é a situação, qual é o contexto histórico. Além do homem, substancialmente tenta completar um vazio normativo que se tinha criado por causa da morte de Deus. Pode ser que esse ideal seja inatingível e nesse sentido eu tenciono concordar com o Rafael. Mas, por outra parte, pronto, não devemos esquecer o contexto histórico, portanto, claramente nós estamos a falar do nosso contexto privilegiado. O Nietzsche estava a trabalhar nessa época e é um dos primeiros filósofos a confrontar-se com o nihilismo, portanto, além do homem, pelo menos em alguns anos da sua produção filosófica, é um pouco a solução que ele propõe. Concordo, portanto, que este ideal seja inatingível, mas, por outra parte, há algo que, no meu entender, deveria ser preservado da filosofia nietzschiana e esse estímulo para a contínua autossuperação. Isso é um discurso muito interessante que Nietzsche faz e que, por exemplo, retoma o Ortega y Gasset, mas alargando esse conceito a toda a massa humana. Ou seja, o problema do Nietzsche é seguramente o seu elitismo, o seu aristocratismo. Mas isso não quer dizer que certas ideias nietzschianas, como esta da qual estava a falar, ou seja, a ideia a necessidade de alguém se autossuperar continuamente para criar. A criação é a grande temática nietzschiana, a criação cultural. Todas estas são as ideias valiosas. Claramente, temos esta parte e temos a parte política, a parte da vontade de poder. O grande erro de Nietzsche, no meu entender, é justificar o não justificar a passagem do plano descritivo ao plano prescritivo. A vida é essencialmente a vontade de potência, a vontade de poder, mas porquê que deveria ser vontade de poder? Esse é o grande problema que, no meu entender, Nietzsche nunca justifica. A não ser que se justifique biologicamente, né? Pronto. Mas aí o Hume poderia dizer muitas coisas interessantes. Estou a fazer referências ao problema is-ought, ou seja, a passagem injustificada do plano descritivo ao plano normativo, do ser ao dever ser. Mas pronto, esta é uma questão. Perfeito. Bom, professor, agora nos encaminhando para o final da entrevista, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os seus trabalhos, sobre suas pesquisas recentes, livros publicados, para que as pessoas que estão nos assistindo possam acompanhar, ler a respeito e também descobrir as formas de seguir o seu trabalho. Ok, muito brevemente, o Nietzsche sempre acompanha as minhas pesquisas, as minhas leituras, mas nos últimos anos tenho orientado a minha pesquisa em dois sentidos principais. Portanto, por uma parte, a filosofia do cinema e, por outra parte, a filosofia do suicídio. Tenho publicado em 2020 um livro sobre a filosofia do suicídio em inglês com a Palgrave. O título é Philosophical Perspectives on Suicide, portanto, perspectivas filosóficas sobre o suicídio.
Kant, Schopenhauer, Nietzsche e Wittgenstein. E agora mesmo estou a editar o Oxford Handbook of the Philosophy of Suicide, portanto o handbook dedicado da Oxford, dedicado à filosofia do suicídio. Portanto, neste momento, filosofia do suicídio e filosofia do cinema, e nos dois âmbitos sempre tento relacionar ou estabelecer ligações com Nietzsche, com a filosofia nietzschiana. E Dostoiévski? E Dostoiévski, sim. Embora, digamos, o meu foco seja mais Nietzsche que o Dostoiévski. Mas o Dostoiévski sempre fica lá, claramente. Perfeito. Você sabe que tem para encerrar, sabe que tem uma entrevista do Nelson Rodrigues, que é um autor brasileiro, o maior dramaturgo brasileiro, em que o repórter pergunta, né, para ele que livro que ele tinha lido, quais livros que ele tinha lido, e ele responde Dostoiévski. E aí ele diz assim, e o cara queria lançar na minha cara seus 40 mil volumes e perguntou, só? E eu respondi, Dostoiévski. E aí ele passa a entrevista inteira respondendo Dostoiévski e ele diz, eis o que eu queria dizer, né? Pode-se viver para um único livro de Dostoiévski. Os Irmãos Karamazov. Exatamente. Perfeito, professor. Obrigado.